Boa noite, galera do Futebol no Rio. O convidado de hoje é Caio Couto, técnico da Portuguesa. Boa noite, Caio. Boa noite, Luciano. Muito bacana poder estar aqui no seu espaço, com o seu público. E parabéns ao trabalho aí que você vem sempre desenvolvendo aí com o futebol do Rio de Janeiro. Valeu, Caio. Muito obrigado. Cara, para a gente começar, o assunto não poderia ser outro, não poderia ser diferente. Quero que você fale um pouquinho dessa semifinal da Copa Rio e esse confronto contra o Serrano. É verdade, né? A gente está nas vésperas aí da primeira partida aí da semifinal da Copa Rio, frente à equipe do Serrano, que já tivemos a oportunidade aí de acompanhar os últimos jogos. É uma equipe bem trabalhada, né? Gosta de ter a bola, né? Apresenta duas formas diferentes de jogo na sua organização ofensiva. Então, certamente será um jogo, né, em que a Portuguesa terá que fazer uma grande partida, estar bem atenta para conseguir chegar a um bom resultado. Caio, tu pode exemplificar para a gente melhor essas duas formas de jogo do Serrano, como tu estudou? Não, fundamentalmente na sua organização ofensiva, né? O Serrano, ele apresenta, né, digamos assim, ele já apresentou nos seus jogos aí um 4-3-3, né, num triângulo alto que a gente chama de um jogador mais um primeiro homem de meio de campo e dois jogadores já que se lançam mais ao ataque, fazendo aquele box-to-box. E também ele apresenta um 3-4-3 com um quadrado no meio de campo, né, uma outra forma deles atacarem, né, uma linha, uma saída de três lá atrás, aí um quadrado, lembra aquele quadrado antigo do 4-4-2? Então ele faz aquela figura. Vendo esse para mim, quando eu era moleque, cara, era a única tática que existia. Eu pensava que era a única que existia. Então o Serrano também se utiliza aí no seu momento de organização ofensiva desse quadrado no meio com três jogadores à frente. Então são formas distintas que a gente viu o Serrano apresentar aí agora no Campeonato Carioca que ele disputa, e a gente trabalhou essa semana em cima disso para, quem sabe, aí conseguir fazer um grande jogo e levar a Portuguesa a um resultado positivo. Como é que tá o grupo, cara? Tá muito confiante no jogo? Claro, sem desmerecer isso aí, a gente não precisa falar, a gente já sabe. Mas a confiança tá lá em cima, tá esperando muita dificuldade da equipe do Serrano, porque a gente sabe, né? O Serrano tá algumas divisões abaixo da Portuguesa. Como é que tá essa preparação para o confronto? Ô Luciano, o grupo da Portuguesa, cara, aproveita aqui o espaço para parabenizar os atletas, né? São caras fantásticos, e que a gente sempre teve uma relação muito bacana, muito boa, desde a minha chegada à Portuguesa, que foi lá para meados do mês de abril, após o meu trabalho no Audax. É claro que a gente, no primeiro momento, a gente teve uma dificuldade grande, que foi aquela perda do acesso à Série C, né, e já na semana, né, dias depois, a gente já tendo que jogar ali pela Copa Rio. Então, né, não tem nenhum problema em falar em que o elenco estava realmente devastado psicologicamente. Então, a gente está num processo de reconstrução, né, do elenco, em que veio de algo que era tão desejado dentro do clube, os atletas queriam tanto, né, a gente não conseguiu, né, lograr êxito. Então, uma reconstrução, né, para a Copa Rio, uma reconstrução de acreditar em si próprio, de crédito no trabalho, uma reconstrução psicológica e, acima de tudo, né, o entender que a gente precisa dar à Portuguesa, né, um calendário cheio para o ano, né, de 2024, que é o ano do centenário da Portuguesa. Então, a gente tem esse desejo grande, né, na comissão técnica em atletas, em fornecer à Portuguesa um 2024 de calendário cheio. Cara, legal, legal. Vou aproveitar o gancho, eu não ia fazer essa pergunta agora, não. Mas, cara, o que tu tem a me dizer sobre o calendário do futebol brasileiro aí, cara? Porque uma equipe como a Portuguesa correu o risco, chegou até as quartas de final da série D e corre o risco de ficar sem divisão nacional no ano seguinte. O que tu tem a me dizer sobre essa questão do calendário? Cara, eu entendo até que o calendário, se você for olhar de alguns anos para cá, melhorou, porque a gente tinha basicamente a Série A do Campeonato Brasileiro e uma Série B, digamos assim, que também não era tão organizada. Então, hoje a gente já vê, com certeza, uma Série A, B e C, para mim, muito bem organizada. Você vê na série D, né, quem está trabalhando sabe o quanto a Série D já é, digamos assim, uma competição desgastante, porque a CBF, lógico, para que ela tenha, né, uns custos reduzidos, ela setoriza, né, regionaliza, a melhor palavra a usar, para toda aquela primeira fase. Então, tu joga ali só no Sudeste, mas aí são sempre deslocamentos de 10, 12, 15 horas de ônibus para um lado, para o outro. Então, para quem está no processo, é algo bem sacrificante.
Agora, o calendário, eu entendo da seguinte forma, Luciano. O time, o que a gente vê, os jogadores aí que ganham altos salários, renomados, né, vamos lá, a grande maioria dos 4 grandes equipes aqui do Rio de Janeiro, isso é uma minoria, não só no Rio, mas como no Brasil como um todo. Né? A maioria dos jogadores não tem aquela renda fantástica, extraordinária. E esses caras precisam de trabalho, esses caras precisam de calendário. Então, quanto mais competições tiverem, para que esses caras estejam empregados, mais famílias, né, deixarão de passar necessidade. Então, é um lido engano do torcedor entender que o jogador de futebol é tudo milionário. Não, cara. Mais de 50% da classe ganha salário mínimo. E em campeonatos setorizados. Joga um estadual aqui, de repente tenta algum outro estadual que seja um outro segundo semestre jogar lá, ou de uma segunda divisão, e por aí vai, para o cara conseguir, né, levar o leite, né, para casa, levar o pão, a comida para dentro da sua casa. Então, acho que quanto mais a CBF conseguir amplificar, não sei, ela tem a série D, de repente tem uma outra série, alguma coisa nesse sentido, ela vai estar fazendo um bem maior ao futebol brasileiro e a diversos aí profissionais que com certeza passam muita dificuldade. Cara, tu tocou num ponto crucial. Inclusive, eu fiz uma postagem no Twitter, no Futebol no Rio, sobre isso ontem, cara. Sobre uma tal possível criação da Série E, né, cara? Que seria importantíssimo, porque tem muitos clubes sem calendário no segundo semestre. E eu toquei num ponto que você falou muito bem dos jogadores. E além dos jogadores, tem comissões técnicas, uma gama de funcionários que dependem do clube. Então, quando a gente fica sem calendário, aí, como você falou, são muitas famílias que acabam sendo prejudicadas. É realmente bem complicado. Cara, e já que a gente está nesse assunto aí da Série D, eu queria que você falasse um pouco sobre a campanha, né, cara, da Lusa. Teve algum momento ali que a Lusa chegou de ter uma média de mais de 3 gols por partida, melhor ataque da competição. E, assim, pelo menos no meu ponto de vista, até o fim foi um ótimo time com uma grande campanha, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Então eu quero que você fale um pouquinho dessa campanha aí, dessa trajetória da Lusa. Primeiro, Luciano, quando a gente chegou, a gente procurou me preocupei muito em dar criar um modelo de jogo para a Portuguesa. Né? Eu observei primeiro a característica dos atletas que a gente tinha no nosso elenco e, a partir da característica deles, né, como fazer esse time jogar da melhor maneira possível. E eu consegui entender, né, que a Portuguesa, para a divisão, possuía um time extremamente técnico, né, qualificado tecnicamente, jogadores de boa capacidade técnica e um bom nível cognitivo. Então, nada melhor do que tentar fazer da Portuguesa uma equipe propositiva, uma equipe que jogasse para frente, uma equipe que sempre buscasse o gol, né, uma equipe que praticasse um futebol vistoso. Então, esse foi, digamos assim, um DNA que a gente colocou na Portuguesa nesse ano de 2023 e eu tenho certeza, quando a gente conversa com um ou com outro, um dos na história da Portuguesa, né, é o time que conseguiu praticar um futebol mais atraente, mais vistoso para o seu torcedor. A gente conseguiu trazer o torcedor da Portuguesa para o estádio, para o luso brasileiro, e o torcedor, muitas das vezes, ele teve a oportunidade de curtir um bom jogo de futebol. Agora, é claro, a gente não queria apenas ser vistoso, a gente queria o acesso à Série C, mas, cara, futebol é jogo de detalhes, e se a gente for falar dessa semifinal, tanto do jogo de ida e de volta, em hipótese alguma, a Portuguesa foi inferior à equipe do Caxias. Foi um confronto equilibrado e o Caxias, além da sua competência, ele também teve um quesito de sorte. Aí foram 2 pênaltis de VAR, um em cada jogo. Eu não estou falando que o pênalti não foi pênalti, mas aquela questão de um chute despretensioso que bate na mão do nosso atleta, a bola não tinha nenhum perigo, nada aconteceria na jogada, né? E o Caxias, nesse jogo de volta, ele não finalizou nenhuma vez ao gol do nosso goleiro, do Dida. Ele só conseguiu uma finalização já depois que estava 1-0, né, com o nosso time todo à frente. Então, um jogo que estava controlado, que a gente não sofria, mas que num detalhe, uma bola que bate na mão, o VAR chama o árbitro, pênalti dado, e eles conseguem avançar na competição. Fica para a Portuguesa, tipo assim, a tristeza de não ter alcançado o objetivo do clube, o meu objetivo, o objetivo dos atletas, mas, por outro lado, também a certeza de um trabalho bem feito, um trabalho consistente, em que a Portuguesa ela conseguiu fazer um campeonato brasileiro desde a primeira rodada equilibrada. Não foi uma equipe que sempre esteve no alto da tabela, uma equipe sempre que se mostrou bem, uma equipe que teve méritos de chegar até aquela fase da competição. Perfeito. Cara, eu tava no estádio, foi inacreditável, porque, assim, eu posso falar isso, o Caxias só fez cera o jogo todo.
O Caxias só fez cera o jogo todo, o juiz sendo conveniente com a cera, nada de diferente do que acontece no futebol brasileiro. Em uma bola, a bola pegou no braço do jogador e pênalti, foi tudo por água abaixo. Claro, não foi a melhor partida da Portuguesa no ano, mas a Portuguesa estava tendo volume, estava criando chances, então eu imagino como é que deve ter sido decepcionante para vocês. E eu queria te fazer uma pergunta, cara. Como é que foi o pós-jogo no vestiário aí, cara? Eu fiquei pensando nisso, falei, pô, eu não faço parte do clube, tô só cobrindo, tô chateado. Tava eu um colega, eu falei, pô, imagina os caras. Horrível, Luciano, porque ficamos todos desapontados e fundamentalmente pela história do jogo, né? Se o adversário fosse bem superior a nós, tivesse comandado as ações do jogo, né, a gente tem a humildade suficiente de reconhecer, ó, cara, não temos o que falar, eles dominaram, foram superiores, parabéns a eles. Agora você frisou bem, né? Foi uma equipe que veio para praticar um antijogo. Cara, o segundo tempo, eu me recordo bem, ocorreu todo jogado ali na minha frente, no banco de reservas da Portuguesa, o jogo todo jogado naquela metade do campo. O Caxias, em nenhum momento, chegou perto do nosso gol, cara, e aconteceu aquilo, né, aquela questão da bola na mão, o pênalti, e eles conseguiram a classificação. Então, vestiário de extrema tristeza, mas eu, como comandante do grupo, né, ali eu só tive que agradecer os caras e enaltecer o tudo que eles fizeram. Não foi o momento, né? E não é da minha índole, né? Em nenhum momento é apontar o dedo para o atleta e trazer a B, C, D ou F uma determinada culpa. De forma nenhuma, né? Perdemos todos, né? Não se conseguiu o objetivo daquele momento, mas é que a gente saísse de cabeça, né? De cabeça para cima, levantada, podendo encarar qualquer torcedor ou alguém da mídia, que a gente tenha certeza do trabalho que foi desenvolvido nesse ano de 2023 na Portuguesa. Né? E os números estão aí, comprovam aí em relação a partidas que nós disputamos, tantas que nós vencemos. Então, o trabalho foi sólido, e continua sendo, porque a gente ainda está envolvido em uma competição. Exatamente, cara. E pensando no futuro, como você está falando aí, caso essa vaga na Série D, né, que a Portuguesa vai escolher a Série D, tudo indica. Qual o planejamento aí para o próximo ano? Manutenção de jogadores? Você já tem alguma coisa em mente? O que está aí já na visão de vocês? Eu já tive algumas conversas aí com o presidente, com o Marcelo. É lógico que a Portuguesa ela tem um bom elenco, né? Então eu Caio, entendo, né? Independente aí do meu futuro profissional, a gente já deixou em diversas conversas isso aí bem claro, que o importante para a Portuguesa nesse momento é a continuidade, né? Já existe uma base muito boa ali, né? De muitos bons jogadores em determinadas posições. Então eu creio que a gente tem que identificar o que a gente acha que pode se melhorar e pontualmente ir ao mercado para que a Portuguesa, né, consiga fazer um campeonato carioca, né, de excelência, consiga ir o mais longe possível no campeonato carioca e já ter, sim, montado a partir daí uma base de elenco que sairá com certeza da base dessa de 2023, a manutenção para 24 e pontualmente trazendo alguns atletas que cheguem para brigar para jogar, não apenas para compor elenco. Atletas que cheguem e possam, né, através do seu trabalho, mostrar que tem capacidade para serem titulares. E tem a Copa do Brasil também, né, cara? E dependendo de como é o desenvolvimento do Brasileirão ainda da Série A, vocês podem beliscar uma vaga na Copa do Brasil também, né? Cara, é verdade, é verdade. Mas aí a Portuguesa ela depende também muito da questão aí do andamento, né, do Botafogo, que acho que é o virtual campeão brasileiro, só uma catástrofe para que ele não seja o campeão brasileiro. Né? O Fluminense também figurando bem ali no grupo de cima. E aí tem a questão do Flamengo também, né? Que está passando aí toda essa tempestade de troca de comando, né? De continuidade ou não também de atletas. Então, né, os co-irmãos cariocas saindo bem, continuando bem no Campeonato Brasileiro, com certeza a Portuguesa consegue herdar uma vaga aí da Copa do Brasil. Pô, ia ser legal demais, ia ser muito maneiro. Cara, e a Portuguesa já foi longe na Copa do Brasil, teve uma dificuldade com o estádio, né? O jogo contra o Corinthians, não sei se venderia de qualquer forma, mas não tinha capacidade. Teve até uma polêmica na Série D em relação a isso. Como é que você tá por dentro aí do andamento das obras do estádio da Portuguesa, cara? O que é passado pela diretoria da Portuguesa é que eles entendem que agora, no ano de 2024, eles começam as obras, entendeu? Eles já estão, parece que já chegaram todo o material lá para a expansão do estádio, e aí agora vai começar, parece a parte, no início de 24, a parte de fundação, né?
para que você tenha as fundações feitas aí para que se suba a arquibancada que é modular, né? Que vai estar na outra lateral, né, do campo, né? A gente tem na outra lateral do campo, e também a ideia que se tenham também arquibancadas atrás dos gols, mas aí com um número menor de degraus, que acho que parece uma necessidade aí, não sei se é a CBF ou a televisão para determinado tipo de jogos exige que tenha também as arquibancadas atrás do gol. Eu, sinceramente, não sei te precisar essa informação. Mas do projeto da Portuguesa é subir, né, a arquibancada na outra lateral e ter as arquibancadas pequenas também atrás dos gols, para fazer com que a Portuguesa aí tenha um estádio aí para cerca, acho que de 17, 18 mil torcedores. Ótimo, legal demais. E tu sabe a previsão de entrega do estádio? A ideia do presidente, ele conversando informalmente conosco, é para que no segundo semestre de 24 a Portuguesa já tenha isso aí resolvido, porque na verdade é fundação, né, e encaixe. Né? Depois disso, encaixe, que são módulos, é encaixar aquilo tudo lá. Pô, ia ser legal, imagina o estádio lotado. E pegando esse gancho da torcida, cara, queria que você falasse um pouco qual a influência da torcida na campanha de vocês na Série D. Você já tocou nesse ponto que a torcida foi, curtiu, mas eu quero que você fale assim, de fora para dentro, como é que ela influenciou no desempenho de vocês dentro de campo? Cara, a torcida da Portuguesa é como a torcida de qualquer outra equipe, né? Eu acho que é do campo para a arquibancada que você vai influenciar o posicionamento dela. Então, como na maioria das vezes a Portuguesa conseguiu fazer grandes jogos, principalmente nos seus domínios, acabou que a gente conseguiu trazer o torcedor para o nosso lado, né? E o torcedor curtiu bastante assistir a Portuguesa, e diga-se de passagem, sempre do primeiro ao último minuto, cantando, né? Com muita ardor, né? Com muita até comentei força. com a galera, eu falei, cara, o time sendo eliminado no final do jogo e a torcida empurrando já nos acréscimos. Eu achei isso bem legal, imagina, ainda mais para um clube de menor investimento. Nos grandes, Muito bacana. Muito bacana, Luciano. Foi uma postura muito legal da torcida portuguesa em todos os jogos, tá? Do primeiro ao último minuto ali, junto com a equipe, junto com os atletas, incentivando. E é aquilo, cara, a gente sabe como é futebol. Quando os resultados vêm, né, o amor prevalece. E a partir do momento que a Portuguesa, né, deixar de fazer bons jogos, né, tiver mais dificuldades, é natural que o torcedor vá reclamar de alguma coisa, até porque faz parte do espetáculo. O futebol é assim, a gente está vacinado em cima disso. Não tem jeito, né? Ô, Caio, agora tirando o foco um pouquinho da Portuguesa e levando para você. Eu quero que tu fale um pouquinho da tua carreira pra gente aí. Eu costumo fazer essa pergunta no começo, mas como a Lusa tá muito em alta, né? Eu troquei a ordem. Tranquilo. Cara, eu fui um ex-atleta de futebol de base, tá? Cheguei até a ser profissionalizado na época no Fluminense, né? A minha base começou no Flamengo. Eu sou sou natural do Rio de Janeiro mesmo. E aí andei aí em categoria de base, me profissionalizei no Fluminense, mas na época eu tive uma fratura de tíbia e fíbula na oportunidade, se eu não estou enganado, lá em 1996, eu acho, né? Estourando ali no sub-20, né? Que antigamente eram juniores, né? Sub-20 para profissional. Aí eu saio do Fluminense, eu jogo um pouquinho mais ainda de futebol, eu jogo em Goiás, na Napolina, eu também tenho uma rápida passagem pela Desportiva Ferroviária lá do Espírito Santo, que na época eu disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, quando era uma competição com muitas equipes. Mas, rapidamente, cara, eu entendo que para mim, não valeria a pena continuar jogando futebol, foi uma decisão que eu tive. E eu retomei meus estudos, né? Eu já tinha uma faculdade de educação física aberta na oportunidade, mas por conta de futebol, de estar viajando, eu sempre trancava a minha faculdade. Então, eu voltei a estudar. E aí, cara, e eu sempre fui um cara... E como surge o técnico? Eu sempre fui muito curioso, enquanto atleta de base, muito questionador, no bom sentido, aos técnicos que eu tive, de por que essa atividade, onde você quer chegar com isso. Então, eu já tinha esse olhar, né, do porquê das coisas, era muito questionador no bom sentido. E aí eu resolvo, né, com 21, 22 anos, parar de jogar futebol e já emendo, né, eu consigo já fazer, na época, até um pequeno estádio rapidamente lá no Flamengo, que foi um clube que eu passei enquanto atleta de base, na época com o Paquetá, que foi um cara também que me treinou na base, o Marcos Paquetá. Então, um rápido estágio. Aí, dali, eu já consigo, né? Já vou para o América do Rio. O América foi o primeiro time aí que eu tive a oportunidade de dirigir. Na verdade, na equipe sub-15 do América. Eu comecei lá no sub-15, depois eu tenho uma passagem no 17. E aí a minha vida vai andando, né? Eu trabalhei bastante tempo em base. Na base, né? Eu posso botar como principais equipes aí conhecidas. Eu trabalhei na base do Botafogo e principalmente na base do Fluminense, lá em Xerém. Foram 5 anos trabalhando lá em Xerém. Né? Eu cheguei em Xerém no sub-13,
e fui até o sub-17 lá dentro, né, conseguindo ganhar campeonatos estaduais em todas as categorias lá que a gente lá esteve. E depois do Fluminense, cara, vem um certo momento também que entra também, já em conjunto com o Fluminense depois, entra do nada o futebol feminino na minha vida. Né? Eu cheguei a ler sobre isso, achei legal, cara. Pô. Cara, porque eu nunca tinha trabalhado com feminino, mas a CBF, na época, queria mudar um pouco o perfil dos treinadores e eu fui convidado para a Seleção Brasileira Sub-20 feminina. Na verdade, eu fui à CBF, fiz uma entrevista lá, conversei com eles, e aí, passados uns 2 meses, eles me convidaram e teve um determinado momento da minha carreira que eu estava no Sub-17 do Fluminense, né, lá em Xerém, e também trabalhava, tinha convocações na Sub-20 feminina. Ah, foi ao mesmo tempo? Foi ao mesmo tempo. E aí, porque... né? Isso mesmo. Né? O Fluminense seleção aí, já aconteceu em outros momentos. Então, foi legal também, foi uma experiência legal, que eu tive a oportunidade de conhecer um universo ali que eu não conhecia, que era o futebol feminino. Eu conhecia, como todo brasileiro, de Olimpíada, ver uma Marta jogar, uma Cristiane, mas jamais tinha tido contato. Né? E ali eu passei a ter o contato, entender que as atletas brasileiras também são qualificadas tecnicamente, têm muita capacidade. É lógico que elas têm uma dificuldade grande na carreira delas, porque o futebol feminino no Brasil cresce de cima para baixo, não tinha base, né? Então há deficiência, assim, digamos assim, na qualidade técnica das atletas. Muitas delas chegaram onde chegaram pelo talento individual, pelo nato que já trazem de berço, mas até faltou... a parte física também, né, Caio? Um pouquinho de coordenação, tu vê que se fosse mais tempo treinando, chegaria melhor no profissional, né? Sim, é que você imagina, tu já vai para o profissional sem passar pela base. E é o que acontece, né, nos homens, com os meninos aqui, eles já tem desde o futsal, alguns clubes até linkado futsal, aí vai sub-11, sub-13 e vai embora. Então, no Brasil, isso ainda com as mulheres, você ainda está se engateando. Mas, pô, foi uma experiência muito legal, que depois também, em determinado momento, eu tive a oportunidade de trabalhar no Santos, na equipe feminina do Santos, né? Antes dessa hegemonia toda aí do Corinthians aí no futebol feminino, né? Em 2017 eu consegui esse campeonato, esse mesmo campeonato brasileiro aí, que o Corinthians tem enfileirado títulos aí. Em 2017 eu fui campeão brasileiro pelo Santos no futebol feminino. A gente conseguiu vencer essa mesma condição contra esse mesmo Corinthians. A gente venceu o Corinthians aí em 2 jogos, na oportunidade. E aí depois dali, né? Deixa eu te interromper só um minuto, desculpa. Claro. Uma atleta principal que você treinou no Santos ou na seleção feminina? Porque eu sei que Marta passou no Santos, mas acho que foi antes. A mais conhecida. Cara, muito conhecida lá do Santos, não sei se é do público geral, tem a menina lá, a Kathleen, que ela tem mais de 100 gols com a camisa do Santos, uma lourinha, uma pessoa extraordinária como atleta, como pessoa. Tem jogadoras aí que hoje figuram pela seleção brasileira aí, que também trabalhei na seleção sub-20 e trabalhei no Santos. Agora... porque as grandes conhecidas do público no geral são Cristiane, Marta, Formiga, digamos assim. Eu acho que talvez eu não vou conseguir trazer um grande nome aí, um expoente, que o público, né, no geral do futebol brasileiro, venha conhecer. Acho que são esses 3 nomes mesmo. Mas, cara, foi experiências bacanas. Porque eu lembro que o Santos era uma potência, né? Eu acho que quando tu pegou, tava meio parado, mas chegou a ser uma potência no futebol feminino. O Santos era uma potência lá atrás, que ele foi campeão de Libertadores, ganhou as Copas do Brasil e Paulista. Aí o Santos parou com a modalidade em determinado momento, ele volta em 2015. Foi quando, na época, eu recebi um convite do presidente, então, do Santos, e eu achei, legal, o Santos Futebol Clube, né? Não conhecia de perto, né? Lógico que a gente conhece a história do Santos, mas é uma equipe gigante do futebol brasileiro. Eu tive interesse, aí eu fui até Santos, a gente conversou, né? Foi um projeto que eu achei interessante e a gente tocou ali por 3 anos, ali o futebol feminino do Santos, e foi legal que a gente conseguiu voltar naquela oportunidade a fazer com que o Santos fosse uma referência na modalidade. Né? Claro que hoje o Corinthians é a grande equipe da modalidade, mas a gente conseguiu ter um pedacinho de história ali no Santos, e a gente deixou um título inédito naquela oportunidade do Santos. Né? O Santos só tem esse título de campeão brasileiro, ele não conseguiu outro até então. Porra, tá vendo aí? Pô, legal demais. Parabéns, cara. Eu sabia. Legal. Muito maneiro. Cara, e fala um pouquinho dessa tua chegada na Audax aí, antes da Portuguesa. Foi até onde eu te conheci, pô, foi um bom trabalho, né? A Audax estava mal, estava lá embaixo, tu pegou, deu uma levantada no time, conseguiu chegar até a final da Taça Rio, correto? Isso, fizemos a final da Taça Rio com o Botafogo.
Não, eu saliento também que a minha chegada ao Audax, né? E eu tenho que falar sempre a verdade e ser grato. Eu já estava há 2 anos aí que eu não estava trabalhando direto, estava trabalhando com o futebol, mas não diretamente dentro do clube. E aí o Júnior, né? O Júnior Lopes, né? O filho do Antônio Lopes, ele, né? Eu conheço de bastante datas. Ele me faz o convite para a oportunidade para ser auxiliar dele lá no Audax, né? E achei interessante, fui de todo o coração aberto para poder ajudá-lo no trabalho, né? Em determinado momento, o Júnior recebe uma proposta, ele opta por sair do Audax e, né, o Márcio, que comanda o Audax aqui no Rio de Janeiro, o Henrique, que era o gerente da época, então são pessoas que, né, e aí, Caio, né, você continua conosco? Eu continuei com eles e me ofereceram a oportunidade. Você pega o time e aí, e aí, você segura essa onda aí? O que você acha? Consegue? É contigo mesmo? Eu falei, poxa, Henrique, Márcio, não tem problema nenhum. Para mim, super tranquilo. Se vocês entenderem que a oportunidade tem que ser dada para mim, vai ser um enorme prazer. E aí eles deram essa oportunidade. E aí, né, não existe nunca o certo e errado no futebol. Existem as formas de se entender e se ver futebol de cada um que vê ou que trabalha no futebol. E aí, lá no Audax, né, eu entendi que a gente, conhecendo já a competição, já vendo os adversários, eu entendi que a gente podia ter um time talvez um pouco mais alegre, que gostasse mais de estar com a bola, e a gente conseguiu sim, conseguiu ali, já de prontidão, bons resultados. O Audax dá uma subida na tabela e consegue se classificar ali entre de quinto a oitavo, né, que disputa a Taça Rio, né, isso aí. Aí a gente faz uma semifinal com o Nova Iguaçu, consegue fazer 2 bons jogos e chega à final contra a equipe do Botafogo, esse mesmo Botafogo aí que é líder do brasileiro, mas vou te falar, a gente deu um calorzinho para os caras, hein? A gente deu trabalho, hein? Isso que eu ia falar, deu trabalho, eu lembro, eu fui assistir os jogos. O primeiro jogo a gente perde, porque é lógico, o Audax é uma equipe de menor investimento, né? A gente não tinha tantas peças de reposição como tem um Botafogo, né? E é uma outra estrutura, né? É incomparável, né? A estrutura que a gente tinha lá em Angra, porque é o Botafogo SAF, né? A gente não pode comparar. Mas a gente estudou bastante a equipe do Botafogo, cara. A gente sabia que naquela oportunidade era uma equipe que tinha muita dificuldade em propor jogo, né? E a gente fez um primeiro jogo que a gente propositadamente deu mais a bola para o Botafogo, desceu o bloco de marcação. A gente consegue fazer 1-0 no jogo, o gol do Urso, né, do Emerson Urso, que hoje, se eu não me engano, ele está até na equipe do Ituano, está jogando lá no Ituano, o Urso. A gente faz destaque, né, do Carioca, jogou muito bem. A gente faz 1-0, a gente vira 1-0, a gente no segundo tempo a gente tem uma chance cristalina para matar o jogo com o Pablo Tomás, que hoje o Pablo, se eu não me engano, também está no Guarani, está jogando lá no Guarani. Então a gente consegue, imagina, o PR faz uma baita de uma defesa e o jogo está sendo levado ali 1-0, 1-0, 1-0, e o Botafogo consegue virar o jogo dos 35 minutos do segundo tempo até os acréscimos. Cara, uma equipe muito forte fisicamente, uma equipe muito grande, né? A bola parada deles tá aí se mostrando aí, cara, muito forte. Eles conseguem empatar o jogo numa bola parada, num cabeceio. Cara, e nos acréscimos a gente deu uma bobeada, eles bateram um escanteio rápido lá, eles viraram o jogo. Então, acaba o primeiro jogo 2-1 para o Botafogo, mas, cara, a gente saiu ali muito de cabeça erguida, extremamente chateados com o resultado, que pelo desenrolar do jogo, na pior das hipóteses, um empate teria sido um resultado normal de ter acontecido. E o segundo jogo, cara, a gente tinha que jogar, estava perdendo, a gente passou por confiança dos atletas e a gente foi para dentro, Luciano. O jogo acabou 5-2, se não estou enganado. A gente começou mal a partida, o Botafogo fez logo 2 gols, mas aí a gente tem um tempo técnico, se organiza, faz o 2-1. A equipe cresceu muito no jogo, a gente teve muito perto de empatar, o Botafogo fez o terceiro. Foi para o intervalo do jogo, se eu não estou enganado, a gente volta melhor que o Botafogo, faz o segundo gol, fica 3-2 e fica aquele jogo, né, do Audax, o tempo em cima do Botafogo, tendo a bola, criando oportunidade. Mas o Botafogo, como uma equipe qualificada e grande que ele conseguiu, em um determinado momento, marcar o 4º gol. E aí, é lógico, ali já estava dos 30 minutos para frente, se acabou o jogo. E o Botafogo, claro, merecedor, porque é uma equipe né, com uma grandeza enorme, não é à toa que será campeão brasileiro. Mas a gente saiu daquela final, tipo, sabe, Luciano, dever cumprido. A gente encarou os caras, a gente não teve medo, a gente buscou jogar, então foi muito legal. Cara, eu tenho um ponto sobre isso que tu tá falando aí, porque eu realmente assisti, concordo 100% com você, e eu lembro que a galera, o público geral comentava, pô, o Botafogo teve dificuldade com o Audax, olha como é ruim.
E isso, logicamente, se provou o contrário, né? O Botafogo não é ruim, porque na semana seguinte, já 2 semanas depois, eu acho, já venceu o São Paulo na estreia no Brasileirão e arrancou, venceu todos os jogos aí, um montão em sequência. Isso mostra que nem sempre o grande é ruim, às vezes o pequeno é bom. O pequeno tem alguma coisa a entregar, né? Eu acho que a visão da galera poderia mudar um pouco em relação a isso. O que tu acha? Pô, concordo plenamente contigo. A tua análise foi perfeita. O Audax criou dificuldade ao Botafogo. Não é porque o Botafogo é ruim, é porque o Audax, né, são profissionais trabalhando. A gente estudou a equipe do Botafogo e a gente estava naquela oportunidade de fazer uma final com o Botafogo e a gente tinha que disputar. Mas não com medo, e sim com estratégia, para tentar fazer alguma coisa, né, para que a gente mostrasse um bom trabalho. Comissão técnica, atletas, todos vissem no Audax, né, a capacidade dos profissionais que estavam ali como um todo. Então, cara, a gente foi muito legal essa final. A gente curtiu bastante, e claro, mesmo dando o resultado normal, que seria o Botafogo vencer, a gente saiu ali com maior tranquilidade, cabeça erguida, feliz, porque foram 2 jogos bacanas de serem assistidos. E o mais importante, o Luciano, eu já falei essa frase aqui em algum momento, né? Que não existe o certo e o errado no futebol, cada um enxerga o futebol da sua forma. Mas a minha maneira de enxergar futebol, cara, é de ter coragem, entendeu? A gente não pode ter medo de perder um jogo, a gente não pode ter medo do pior. Acho que a gente tem que buscar sempre o melhor. Então, na minha forma de ver futebol, é buscar ter a bola, é buscar criar oportunidade de gol, e se fez um gol, continuar tentando buscar o segundo gol e assim por diante. Claro que eu não sou louco, a gente vai observar a característica dos adversários, mas a essência, o que eu busco passar para os atletas é que, poxa, mais importante do que a camisa que eles vestem é quem está vestindo a camisa. O cara que está vestindo a camisa, ele tem que se sentir capacitado, ele tem que se sentir bom o suficiente para realizar um bom trabalho onde ele está hoje, e desse trabalho que ele está hoje, ele buscar um outro clube, uma outra situação que seja melhor para a carreira dele. Então, é sobre isso, né? Não é sobre a camisa que a gente está vestindo. Será sempre sobre quem está vestindo a camisa. Então, qual a capacidade desse cara? Desse cara se enxergar grande. É isso que a gente procura sempre estar trabalhando nas equipes que a gente passa. Tu fala isso no vestiário pros caras, tu fala isso pra mim, eu ia entrar com tudo, me achando grande se tu falando isso numa preleção pra mim, pô. Essas palavras foram muito legais, pô. Com certeza a rapaziada deve levar isso pra si, porque realmente isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não faltam exemplos, né? Da galera, o Lelê tá aí hoje em dia, vai jogar agora já. Talvez entre numa semifinal de Libertadores e até mês atrás estava no Volta Redonda. Cara, com certeza. Quem bota limite, né, um limite ou sarrafo onde a gente pode chegar somos nós mesmos, cara. Se eu caio me enxergar pequeno, incapaz, eu não vou evoluir. Para eu evoluir, primeiro, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar antenado em tudo que acontece e também eu tenho que confiar que é possível que eu tenha um crescimento. Isso eu estou falando de mim, mas isso serve para mim, para você, Luciano, para qualquer um em qualquer área de atuação. Se você tem que confiar no seu taco, você tem que trabalhar, ser transparente, ser honesto, ter caráter. Não se pode crescer de qualquer jeito, não é assim. Você tem que crescer com honestidade, mas com muito trabalho e crendo que é possível. Exatamente. Pô, cara, já que a gente entrou um pouquinho nesse tópico aí do teu estilo de jogo, se aprofunda mais aí, cara. Qual é o teu estilo de jogo? Tu já falou que é um estilo ofensivo, que busca propor o jogo, mas se aprofunda mais um pouquinho pra galera. Pô, Luciano, eu não sou adepto desse negócio do futebol de jogar por uma bola, tá? Não gosto disso, não quer dizer que isso é errado, né? Deixa eu deixar isso bem claro. Cada um luta com as armas que tem e cada um entende o futebol da sua maneira. Né? Mas não é isso que me agrada. Eu não consigo, tipo assim, eu, como espectador de um jogo de futebol, tá sentado num estádio ou tá sentado na frente de uma TV e tô vendo uma equipe lá com aquelas 2 linhas de 4 lá atrás ou uma linha de 5 e dá a bola para o adversário o tempo inteiro e jamais você vai tentar fazer um gol ou vai tentar fazer uma jogada. Se sobrar, se tiver a sorte, numa possível bola parada, a gente ganha de 1-0, senão a gente empata de 0-0 aqui. Então, essa não é a minha forma de ver futebol, apesar de que eu reconheço que, poxa, não existe certo e errado. O importante no final é um caminho que te leve à vitória. Tá? Mas essa não é a minha forma de pensar futebol. Então, a partir daí, eu tenho uma dificuldade muito grande, né, de jogar para trás, porque para mim o futebol é entretenimento, é espetáculo, é a raiz do futebol brasileiro, é a criatividade, é o jogador ter
ser encorajado do 1 contra 1, né, de tentar ir para dentro do adversário naquele terço final de jogo, de fazer algo diferente, né? E isso, para mim, é a essência do futebol brasileiro. Então, a partir disso é que saem as minhas ideias de jogo, né? Eu acho legal, cara, que tudo que tu está falando aí, eu consegui ver no campo. Isso é legal, que eu consegui identificar tudo isso que você está falando nos jogos que eu assisti da Portuguesa. Principalmente em Louco, né? Sim, sim, sim. E realmente, cara, isso aí é o meu perfil. E aí, lógico, eu como comandante ali, eu procuro passar para os atletas o que eu acredito. Vender a minha ideia para eles, na verdade, que o técnico é um vendedor de ideias, né? A gente tem que vender a ideia para os caras acreditarem que aquilo ali dá certo. Entendeu? É isso que eu procuro fazer a todo instante. E aí, cara, aí o modelo, vamos lá, a ideia de jogo vai ser sempre essa, jogar para frente. Aí o modelo, aí vem muito em cima também da característica dos atletas. Se eu posso fazer uma saída de 3, ou se não vale para determinada equipe, né? Se eu vou fazer uma saída de 4 mesmo, se eu vou ter 3 atacantes lá ou não, se eu não preciso ter 3 atacantes, se eu posso ter 2 atacantes mais de referência e ter os caras circulando por trás, vindo pelos lados do campo. Você adapta mais ao teu plantel, né? Se isso aí vai de acordo com o que a gente tem ao plantel. Tipo, a filosofia, a ideia sempre vai ser ofensiva. Agora, o modelo específico daquela equipe, né, aí vai de um estudo, né, do que a gente tem em mãos aqui. Né? Por exemplo, eu chego na Portuguesa, já tinha um elenco bem avançado montado. Né? Aí a gente como presidente, o Bruno Reis como gerente na oportunidade, conversava, ó, tem que trazer mais uma peça, o que acha disso, cara? O que acha daquilo? A gente batia um papo. Mas, digamos assim, eu muito entendi o que eu tinha em mãos para colocar a minha filosofia e a minha filosofia bater de acordo com a característica daqueles caras. A gente joga aquilo tudo no liquidificador ali, ó, mistura o negócio todo para poder dar um suco legal no final das contas. Então, cara, eu creio piamente, independente do não acesso, que nos deixou, obviamente, muito tristes, a gente conseguiu mostrar uma cara legal no futebol brasileiro. Uma equipe que, sem medo, propositiva, que sempre tentou jogar, inclusive nos jogos aí do Caxias, lá em Caxias do Sul, né, para mais de 10 mil pessoas no estádio, uma baita numa pressão, mas a Portuguesa faz 1-0, a Portuguesa teve chance de vencer o jogo lá, né, ela não se acanhou com o ambiente. Então, buscou sempre ser a mesma equipe, cara. E a gente ficou triste pelo resultado final ali, mas muito honrado com o trabalho que tem sendo desempenhado. Ô Caio, hoje em dia existe uma discussão muito grande sobre um jogo posicional, não um jogo de posição, né? Um ataque posicional ou um ataque mais funcional? O que tu prefere? Tu prefere o jogador mais posicionado já no setor ofensivo ou o time mais com ultrapassagem, partindo de trás? Não quer dizer que também o ataque posicional não tem ultrapassagem, lógico. Não, sim, de respeito, né? Já estudei a respeito do assunto, né? Mas a minha preferência é de algo mais móvel, tá? Eu gosto bastante, não só a circulação da bola, mas a circulação dos jogadores. Mas eu entendo também o jogo posicional, qual é o objetivo dele. Mas, na verdade, o que é o jogo de futebol? É uma constante solução de problema. Eu tenho a bola, o adversário quer tomar de mim, e eu tenho que raciocinar rápido aqui, parte cognitiva, como é que eu vou desvencilhar do meu problema, como é que eu vou resolver o problema. Isso é futebol, é resolução de problema, isso é resolução de problema. E aí, no que pode ajudar o técnico? O problema pode ser solucionado de forma individual? Pode. Isso é característica, é a qualidade técnica individual do atleta. Tá, mas às vezes o teu adversário está muito bem postado. Aí você não está conseguindo resolver de forma individual. Aí entra o trabalho do técnico, né? Então você tem que criar movimentos suficientes para você conseguir quebrar a linha do teu adversário, descompactar as linhas do adversário, às vezes uma quebra de linha, né? Se está com uma linha de 4, você conseguir tirar algum atleta do adversário daquela linha de 4 lá. E aí, na minha forma de enxergar o futebol, é através de quê? De movimentações. Movimentações treinadas, sim. Né? Você cria determinados tipos de movimentação objetivando. Eu quero tirar esse cara desse setor, eu quero gerar um espaço aqui. E aí o meu jogador já sabe que aquele espaço foi gerado, então pode dar aquela bola ali, que algum atleta vai se apresentar naquele momento ali para receber aquela bola. Então isso tudo é treinável. A gente não é que a gente está robotizando os atletas, nada disso. Mas a gente eu particularmente crio movimentos, esse é o meu objetivo, do meio para frente, para que a gente consiga ajudar os atletas na tomada de decisão. A tomada de decisão facilitar eles a chegarem até o gol, né? Não quer dizer que eles vão ter que cumprir, não. Quando eu chegar no fundo, eu sou obrigado a cruzar para trás. Não, mas ele vai ter essa opção. Sim, perfeito. A tomada de decisão sempre é do atleta, né? Ele que está ali vivenciando a situação. Só que cabe a nós
dá alguns argumentos para ele para ajudá-lo na tomada de decisão. Ele define. Mas, ó, tu treinou isso, treinou aquilo outro ali, ó. Você pode... São armas que você tem né, à tua disposição. Cara, joga a carta na mesa. Utiliza o que você precisa utilizar. Eu vi uma atleta do futebol feminino falando sobre a Pia. Ela falou que a Pia pedia... Se eu errar, me desculpe, mas tem até um corte falando isso. Quando levasse no fundo, tinha que... Se eu não me engano, era até isso que eu dei de exemplo. Tocar para trás. Sempre que chegar no fundo, tem que tocar para trás. Aí uma jogadora da seleção ela deu um exemplo, né? Deu um lençol, rodou, não sei o quê, tocou para trás, saiu o gol. Aí a Pia reclamou. Falou, não, eu falei que quando chegasse no fundo tinha que tocar para trás. Não é dar um lençol, uma caneta, driblar dois e depois tocar para trás. E eu acho que isso aí, não que seja errado, como você falou, mas é uma escola, ela é sueca, né? Eu acho que isso aí é completamente distinto do estilo de jogo do futebol brasileiro. E quando a galera fala muito sobre essa questão de o jogador brasileiro está sendo muito robotizado, eu acho que fica uma questão muito, como é que eu posso dizer, muito abstrata. E quando a gente se aprofunda, eu acho que a principal questão é essa. É deixar o jogador com liberdade para como é que a gente fala? Para ter imaginação, para tirar o coelho da cartola, que é a principal arma do jogador brasileiro. O que tu acha sobre isso aí? Eu concordo contigo, cara. O que a gente costuma falar é que, pô, a gente tem que conseguir chegar ali no terço final. Chegou no terço final, o cara tem toda a liberdade de usar a qualidade técnica dele individual. Ali é o lugar de driblar, ali é o local, porque se você está entrando numa área, se o zagueiro tocar, é pênalti. Mas tu acha que isso não atrapalha o futebol brasileiro? Tu acha que essa é uma das questões? Cara, eu vou te falar, Luciano, o que eu penso é o seguinte. Não estou generalizando, obviamente, e para não ser antiético, jamais a gente vai citar nomes aqui. Mas eu acho que a cobrança que tem em cima do treinador brasileiro é tão grande que o treinador brasileiro ele joga para manter emprego. Essa é a grande realidade. O treinador brasileiro tem medo de perder jogo e ser mandado embora. Para mim, a leitura é essa. Cara, olha só, existem treinadores brasileiros bons, existem treinadores brasileiros ruins. Para não ter nenhum problema no que eu estou falando para ti aqui. Existem treinadores estrangeiros bons e existem estrangeiros ruins. Não é o RG do cara que define a capacidade dele. O cara pode ser um brasileiro, um baita do médico, e pode ser um brasileiro, um péssimo médico, um estrangeiro, ótimo médico, e um péssimo médico estrangeiro. Depende do quanto esse cara estudou, depende do que esse cara fez para ele ser bom ou ruim. E não o local de nascimento dele. Com os técnicos não é diferente. Agora, o que a gente está vivendo no momento? Mas já está começando a mudar. Você está vendo os estrangeiros começando a ser mandados embora, aquela coisa toda, mas a gente viu que por parte das diretorias em geral, uma paciência maior com o treinador estrangeiro. Ao passo branco também, mais respaldo também, além disso, eu acho também. Isso. E o brasileiro, ele sabe que ele toma 2, 3 pancadas, que ele sabe que ele já pode cair, já pode ser demitido, aquela história toda. Então, diante desse sistema, né, que é o futebol, aqui no Brasil, eu vejo o treinador brasileiro, de uma maneira geral, trabalhando pelo emprego. Manutenção de emprego, eu preciso ter eu receber o meu todo mês, né? Porque senão vai complicar a minha vida lá dentro de casa, até porque a gente sabe que nem todos também estão trabalhando na Série A do Campeonato Brasileiro, mas inclusive Série A do Campeonato Brasileiro você vai ver gente jogando para não perder emprego também. Isso acontece lá também. Então eu acho que tem muito a ver com a cultura de como os dirigentes... É de cima para baixo. Eu acho que, para mim, o grande problema do futebol brasileiro é gestão. Quando eu digo gestão, de uma maneira geral, os dirigentes têm que se profissionalizar, os dirigentes também precisam fazer cursos. Tem dirigente que tem muita capacidade, mas tem dirigente que não tem conhecimento nenhum. Essa é a grande realidade. Toma as decisões de forma totalmente empírica. O torcedor sentado na arquibancada, ele pode fazer o comentário dele com o coração que ele tem, mas fundamentalmente em cima do resultado. O dirigente ele tem que ser capaz de, a mais do que analisar o resultado, que analisar o resultado é você ver se ganhou, empatou ou perdeu. Mas ele tem que ser capaz de analisar performance. Ele tem que ser capaz de entender o que está sendo treinado e ir para o dia do jogo. Está acontecendo o que está sendo treinado? Não está acontecendo? Por que o resultado veio ou por que o resultado não veio? Cara, tu pode botar aí, sei lá, vou jogar baixo, entre 70% e 80%, e jogando baixo de dirigente no futebol brasileiro, não tem noção de nada, cara. Essa é a grande realidade. Pô, perfeito. Eu sempre tento falar isso aí, mas vindo de mim, a galera entende de uma forma. Vindo do profissional, a galera vai entender de outra. Eu consigo... E, cara, quando a gente fala de Série A do Brasileirão, os principais clubes, a gente consegue... A gente que entende um pouco de futebol, você é muito mais lógico, consegue identificar que os caras não sabem tanto de campo e bola para chegar e falar esse treinador melhor,
esse não vai dar resultado, esse casa com o estilo de jogo dos jogadores, não é verdade? Com certeza. Então, para mim, é fundamental que quem comanda o clube, aí eu estou falando mais, não estou nem me referindo a SAF no momento, que SAF, eu entendo que se comprou o clube, né, e o dono do dinheiro, ele coloca profissional lá gabaritado para poder tomar conta do futebol. Os clubes estatutários, não. Quem são os dirigentes? Cara, são torcedores do clube, que se associaram ao clube, que têm um amor pelo determinado clube, entram na vida política, né, se candidata, forma a chapa, aquela coisa toda, foi eleito. Bacana. Aí eu te falo, de repente o ramo desse cara é completamente diferente do que é o futebol. Ele pode ser super conceituado e gabaritado no mundo profissional dele, mas ele é preparado, ele tem conhecimento a fundo do que é um time de futebol, num clube de futebol. E aí, cara, eu não estou dando exemplo do clube A, B, C, D ou F, mas se tu for começar a buscar pelo futebol brasileiro, você vai ver diversos dirigentes realmente que não têm conhecimento. Se não tem conhecimento, como é que ele está preparado para tomar a melhor decisão? Se não sabe o que é o melhor, o que é o pior. Então, cara, é círculo vicioso, Luciano, é de cima para baixo. Então, para mim, muito se bate no treinador brasileiro. Mas, primeiro, para mim, o dirigente tem que ter um conhecimento maior do futebol. E, cara, ele tem aí, através do conhecimento, ele sabe se ele tem que apostar ou não em determinado treinador. Não, o resultado não está vindo agora, mas o trabalho está sendo bem feito. E aí, para não dizer que eu estou advogando em relação aos treinadores brasileiros, é só voltar um pouquinho no tempo. Fortaleza, ano passado. O Vojvoda, que é um baita profissional, né, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro. Né? O que fez o Marcelo Paz? Demitiu o cara pelos resultados? Não. E o time estava desempenhando bem. O time estava desempenhando legal. Só que estava perdendo muitos gols. Então, parabéns ao presidente do Fortaleza. Então, ele deu uma aula ali. Não, eu estou na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas eu estou vendo que está no caminho certo. Vai acontecer, vai virar, alguma hora vai acontecer. E aí virou, o retorno do Fortaleza foi fantástico, e tal, o Vojvoda aí até hoje, comprovando a capacidade dele, né, se bobear, batendo numa final aí de Copa Sul-Americana. Pô, não, legal. Pô, essa parte do papo, gostei demais. Foi bem legal, porque é uma coisa que a gente escuta pouco, né, cara? Quer dizer, a gente escuta muito da torcida, mas da galera de dentro do futebol, assim, a gente escuta muito pouco. Cara, e seguindo essa linha aí do estilo de jogo, tu tem algum espelho, cara? Algum treinador antigo ou atual que você se espelha? Cara, bem antigo, num processo diferente de futebol, porque ele gostava muito da parte técnica, era o Tele Santana, né? Que era um cara que você via que ele trabalhava muito o melhorar o jogador, né? Mas era um futebol diferente. Os treinamentos eram muito diferentes naquela época, não existia treinamento tático, não tinha nada disso. Mas você via nele uma preocupação muito grande no ser humano, sempre está dando bons conselhos para os atletas, aquela coisa toda, e também em polir a parte técnica do atleta, né? Porque é muito importante. São duas coisas fundamentais no atleta, Luciano: o nível cognitivo e o nível técnico. Não adianta eu ter uma qualidade técnica exuberante, mas eu não consigo pensar a jogada para resolver o meu problema. Agora, também não adianta eu cognitivamente aqui pensar muito rápido, eu dou duas, três soluções para a jogada, mas eu não tenho capacidade técnica para executar. Então, também não vai andar. Então, naquela época, o Tele era um cara que era muito preocupado com o gesto técnico. Eu acho muito bacana. Cara, falando de Brasil ainda, dias atuais, cara, eu tiro o chapéu, independente do que vai acontecer com ele no Fluminense, na seleção, para o Diniz. Por quê? Saiu do comodismo, saiu da zona de conforto. Então, um cara que tentou trazer algo diferente para o futebol. Cara, então já merece as minhas palmas, que eu acho que é disso que o futebol brasileiro está crescendo. O medo de perder... Por isso, cara. Porque ainda mais quando ele começou em 2018, quando ele começou a aparecer, era sempre muito a mesma coisa. Então, quando ele vem fazendo uma coisa diferente, falei, pô, gosto desse cara. Perfeito. Por quê? Ele vem sem o medo, ele vem sem o jogar por uma bola, ele vem tentando fazer algo diferente. Isso eu respeito. Então, eu torço muito que ele dê certo. E falando lá de fora, cara, eu gosto muito do Guardiola e gosto muito do Ancelotti. A forma dele conduzir o elenco, a forma dele trazer os jogadores para ele. Então, eu acho que é um cara extremamente inteligente, experiente, que sabe criar um bom ambiente. E vou te falar uma coisa. O Ancelotti, eu vou te falar uma coisa, que estava sendo cogitado aí para a seleção brasileira também. Então, Luciano, eu vou te falar uma coisa por experiência própria. Tudo no futebol é importante. Tudo. Mas no futebol profissional, né, dentre todas as coisas importantes que tem, o relacionamento interpessoal, o ambiente, o vestiário é fundamental. Se você não tiver isso, não adianta, todo o resto está bem. Você está com uma equipe bem fisicamente,
com conceitos de jogo bem elaborados, né? Uma equipe com uma cara, com uma forma de jogar, de taticamente perfeita, você ter bons atletas tecnicamente, se você tiver isso tudo. Mas se você não tiver o ambiente, se você não tiver o vestiário, as coisas não vão acontecer. Futebol profissional, cara, vai muito por isso, vai muito por esse relacionamento interpessoal. Pô, cara, e tu não é a primeira pessoa que eu escuto falar isso, não. E assim, pelo pouco que eu vivi de dentro do futebol, cara, eu concordo plenamente com isso. Eu concordo, porque parece que quando a relação tá boa, o resto vem junto. Claro, você tem que ter competência, né, para ir junto. Mas eu acho que facilita muito a parte técnica, tática, acompanhar um bom relacionamento. E a gente também consegue ver que, às vezes, está tudo dando certo e um problema de relacionamento destrói todo o trabalho, não é verdade? É verdade, com certeza, cara. E não pense você que é uma função, que é uma tarefa fácil, porque imagina, futebol só jogam 11, é aquela velha história, os 11 estão saindo jogando, estão extremamente felizes. Mas tem os caras que estão à disposição ali, que hoje podem ser até mais 11, e tem o cara que de repente nem foi relacionado. E você tem que, nesse universo ali, bota ali de aproximadamente ali 30 atletas, digamos aqui, assim, fazer com que todos estejam empolgados, concentrados, entendendo que podem ter uma oportunidade, sendo tratados todos da mesma forma, do mais experiente ao mais novo, né, respeitando a todos. Então, e isso é um processo diário, isso é dia a dia, não é uma vez ou outra. O contato está ali. Todo dia é um novo capítulo da novela. Todo dia E tu vai aprendendo também, né? Erra aqui com o cara, pô, não, vai aprendendo e vai dando experiência para as próximas gerações, né? Com certeza, até porque a gente é ser humano, eu não sei tudo e a gente aprende muito com os atletas, por isso que Deus deu para a gente, né, 2 olhos e 2 ouvidos e apenas uma boca, né? Para quê? Para que a gente consiga entender o que está acontecendo ao nosso redor, enxergar bastante, ouvir para tomar a melhor decisão. Então, cara, gerir um grupo de pessoas, seja no esporte ou até mesmo no mundo empresarial, não é uma tarefa das mais fáceis, né? Requer muita atenção, muita sensibilidade de quem tem essa função. Pô, é verdade, é verdade. Cara, eu vou fazer uma pergunta que, assim, é um pouco diferente. Tu tocou num ponto quando você era auxiliar, que quando você assumiu, tu quis fazer de uma forma diferente. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você não falou isso pro treinador? Ou você falou? Por que isso não aconteceu quando você ainda era auxiliar? Como é que é esse intercâmbio entre auxiliar e o técnico? Cara, vamos lá. O auxiliar está ali, digamos assim, quando eu aceitei a oportunidade de ser auxiliar do Júnior, até uma das coisas que eu coloquei para ele na oportunidade existe o auxiliar, que é o teu puxa-saco, que vai dizer amém para tudo que você fala, e existe o cara que vai te levar a refletir, vai te confrontar ideias. Se quiser contar comigo, eu serei esse cara do confronto de ideias. Agora, claro, a decisão final sempre é sua. A decisão final é do treinador. Então, digamos assim, em alguns momentos eu coloquei o que eu pensava, as minhas ideias, mas, claro, sempre respeitando o comando. Né? E na oportunidade, né, o comando entendeu que daquela forma que estava indo era a forma correta e, cara, estou junto. E estava no barco, da mesma forma, fazendo a minha parte, torcendo para dar certo. Ah, obrigado, entendi. Então, tu chegou a falar. É porque eu tenho muito essa dúvida da relação treinador-auxiliar. Deve ser uma relação complexa também, cara. E você já iniciou a resposta falando sobre isso. Tem uns que concordam com tudo, os outros não. Talvez tenha treinadores que não lidam tão bem com o confrontamento de ideias, né? Não sei. Qual a tua experiência sobre isso aí? Não, sim, porque cada ser humano é diferente um do outro e a gente tem que respeitar as pessoas. Eu posso falar por mim, não vou falar pelos outros. Eu, Caio, sou da seguinte forma: como eu trabalho, né? Quem está trabalhando comigo como auxiliar, cara, tem total liberdade para expor o que está pensando. Por quê? Primeiro, cara, alguma coisa pode passar despercebida, eu não sou 100% dono da verdade, e uma opinião diferente da nossa, às vezes, é importante sim, que nos leva a uma reflexão. Eu falar, caramba, o Luciano também é auxiliar. O Luciano falou um negócio para mim, de repente, que, pô, não tem nada a ver. Mas só o fato de você ter a oportunidade de abrir a boca e conversar comigo, você já se sentiu como parte integrante do processo. Né? Eu te dei a liberdade para você falar. Eu falo, pô, Luciano, pô, beleza, coisa e tal, mas, pô, eu ainda entendo que a gente deve caminhar por aqui. Ou pode acontecer assim, o outro lado, como já aconteceu comigo, sim, isso é verdade, já aconteceu comigo na minha vida aí. De você, Luciano, né, no caso, o auxiliar, trazer alguma coisa para mim, eu falar, caramba, você tá certo, eu não tinha pensado nisso. Verdade. Pô, e agregou o trabalho, né? É para o crescimento, é para o bem comum, é para a equipe poder andar de uma forma melhor.
Então, comigo, cara, não tem de maneira alguma esse lance de o auxiliar ele é subalterno, ele está abaixo, né? Ele não pode dar um pio, não pode falar nada, de maneira alguma. Isso aí, digamos assim, eu confio no meu trabalho, no que eu faço, e eu não entendo que quem está ao meu lado é uma sombra para me derrubar, de maneira alguma. Quem está ao meu lado é alguém capacitado que vai ajudar no processo. Vai ajudar. Pô, legal. Cara, só dando continuidade, essa relação em tira o auxiliar e coloca o analista de desempenho. Como é que é a relação aí? Com análise de desempenho. Cara, eu também jamais tive nenhum problema com nenhum analista de desempenho, cara. É um profissional que é muito importante no futebol, né? Tanto da análise interna do elenco ali, né? Do poder produzir o material diário ali, como também do estudo do adversário. E aquilo é mais um membro da comissão trabalhando em prol de um objetivo único. Então, vamos lá, ele vai trazer a informação do adversário, como chegou para mim, informação do Serrano. Eu também assisti os jogos do Serrano, que a gente vai enfrentar, né, mais um pouco, né, mas a gente vai estar enfrentando. Então, eu vi os jogos do Serrano, mas ele também traz para mim e traz reportado nos momentos, isso, aquele outro, e ele tem liberdade. E aí, o que você acha? No caso da Portuguesa, e aí, Carlos, o que você acha? Ele dá a opinião dele. Pô, professor, eu acho isso, eu acho aquilo, não sei o quê. Fabiano, considerei, Fabiano, como é que você viu? E a gente vai trocando ideia. Eu vi isso aí, eu falo, não, eu enxerguei isso, né? E a gente começa a expor ali, vamos montar uma estratégia para o jogo aqui. E por aí que vai, cara. Bem aberto, então, né? Bem aberto. O analista, então, ele tem bastante influência, legal. Claro, lógico, a palavra final sempre é a minha. Mas eu te falei, ó, 2 olhos e 2 ouvidos. Não tem nenhum, não é nenhum demérito eu ouvir o que você, Luciano, tem para me falar, porque você pode estar me passando algo que realmente eu não me atentei. Passou batido. Até porque eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, cara, a minha forma de, digamos assim, de conduzir, de liderar, digamos assim, ela é de aglutinar as pessoas, delas entenderem que todos na sua área têm a sua importância e todos trabalham para um objetivo final. O roupeiro é importante, né, demais, o massagista é muito importante, o pessoal do departamento de saúde é muito importante, o analista é muito importante. Não existe a estrela, né? Existem todos trabalhando em prol de um objetivo único. Integrado, né? Os departamentos são integrados, né, em prol do quê? Da vitória. A cada jogo que a gente entra no campo, conseguir fazer o melhor jogo possível. Ponto, cara. Hoje o futebol não existe mais o espaço para o... Nem no futebol, na vida, né? Para o eu. Né? Sempre eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Hoje é o momento do nós. Nós construímos, nós conseguimos, nós somos capazes e por aí vai, cara. Pô, bem legal. Ô, Caio, só para a gente terminar, cara, essa é uma pergunta minha mesmo. Tu vai continuar para o ano que vem na Portuguesa. E qual é o planejamento para o ano que vem? Qual a ambição de vocês? Claro, chegar na final, lógico. Mas, assim, que vocês veem palpável mesmo. Um G4, tu acha que dá para a Portuguesa pegar uma semifinal? O projeto é esse, o Carioca de 2024? Vamos lá. Eu entendo que a Portuguesa hoje é uma equipe que vem crescendo dentro do cenário estadual. Isso, para mim, é fato. Ela vem se solidificando aí com bons trabalhos, não só o que eu estou fazendo agora, mas recentes trabalhos também qualificados, né? A gente viu a Portuguesa ter aí, e ela, dentro dos clubes de menor investimento, ela vem conseguindo consolidar, acho que juntamente com Volta Redonda, né? Vem se consolidando como, né, digamos assim, equipes de menor investimento, mas porém que vem mantendo bons trabalhos aí ao longo desses últimos anos. Cara, o Campeonato Carioca lógico, acho que o primeiro objetivo, a Portuguesa tem que tentar ser o melhor dos pequenos, acho que isso é inegável. Né? No mínimo, você tem que buscar a 5ª posição. Acho que é o mínimo. Agora é o seguinte, cara, aí o Campeonato Carioca vai muito de tabela também, né? Que a gente sabe que as equipes grandes, elas saem de férias agora já no final de dezembro e começam muitas das vezes o estadual com sub-23 ou com sub-20. Então, cara, esse é o momento, de repente, menos pior, digamos assim, de enfrentar o grande. Pegar ele. Você conseguir ter uma tabela com um grande logo no início, é aquele momento que, de repente, você vai encaixar uma vitóriazinha contra um grande aqui, um outro empate ali. Quando você vê, tu já fez uma gordura e tu vai para aquele confronto individual, né? O menor investimento com o menor investimento. E você, logrando o êxito aí, de repente, você consegue bater lá entre os 4, como bateu o Volta Redonda. O que aconteceu com o Volta Redonda. Então, eu acho sobre isso aí. Eu sempre falo que eu queria pegar os grandes logo de frente, logo de cara, e até quando eles põem titular, tá fisicamente abaixo também.
Sim, sim, eu entendo dessa forma. É melhor você pegar o grande no início do campeonato do que nas últimas rodadas da competição, porque aí os caras já jogaram 2, 3 partidas, né? Já estão com um ritmo melhor, aquela coisa toda. E é lógico que a gente está falando de orçamentos, né, infinitamente diferentes, né? A gente não pode comparar o orçamento de uma Portuguesa, sei lá, de um Volta Redonda, de um Nova Iguaçu, né, do Audax, que eu trabalhei, de qualquer das equipes, do Sampaio Corrêa, que subiu agora, com o orçamento de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. É outra realidade. Então, o normal é que os 4 estejam sempre ali na fase semifinal do Campeonato Carioca. Mas qual o trabalho de quem está no pequeno? A ideia é fazer a melhor preparação possível para que a gente chegue no campeonato já, né, bem fisicamente, né? A gente não pode chegar para crescer, a gente tem que chegar alto, porque o Campeonato Carioca é tiro curto, são apenas ali 11 jogos, né? Então você tem que começar uma competição bem, e aí você vai entender o que você vai conseguir tirar dela mais do meio para o final. Então o início da competição é fundamental no Campeonato Carioca, então vai muito da preparação, de quando você vai começar o trabalho de preparação, né, do elenco, que se você vai sair do zero no elenco, se você já consegue manter uma base, quais as peças no mercado que você conseguiu buscar dentro da tua realidade, aí talvez você se aproxime de conseguir estar ali, ó. Primeiro passo, está incomodando os grandes ali. Se não conseguir estar entre eles, ser imediatamente o primeiro após os 4. Eu acho que é nisso que tem que se pensar. Perfeito, perfeito. Concordo contigo. E assim, eu acredito que a Portuguesa vai estar entre quarto, sexto colocado ali, vai brigar lá em cima pelo que eu vejo do projeto, do trabalho, do teu trabalho e dos jogadores. Cara, por hoje é só. Vou fechar aqui, vou te agradecer, cara. O papo foi maravilhoso. Eu me amarrei, gostei muito mesmo. Espero que você tenha gostado também, cara. Valeu, Luciano. Cara, foi muito legal bater esse papo contigo aqui. Estou sempre à disposição aí, sempre que precisar. É só chamar aí que a gente vai conversar sobre futebol, que na verdade é o que a gente ama, né? Você pela imprensa, nós aqui trabalhando em clubes, mas é um amor em comum, é muito gostoso falar sobre futebol. Eu estarei sempre à disposição. Cara, e mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Caio, muito obrigado, muito obrigado. Fico muito feliz de receber um elogio de uma pessoa como você, que, pô, sabe tudo de bola. Galera, muito obrigado. Por hoje é só. Vamos fechando aqui. Valeu, Caio. Valeu todo mundo aí. Um abraço.